Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Lindaura Crochês Ateliê. É o nosso canal, gente, de vlogs que eu acabei trazendo alguns passo a passo para vocês. Na verdade, gente, eu estou em dúvida, porque eu sei que esse conteúdo aqui é um conteúdo mais de dicas, de vlogs, de conversa com vocês. E hoje eu quero tratar sobre um assunto muito sério, importante, mas que quero trazer para vocês de uma forma que possa agregar na vida de vocês, tá? Não simplesmente chegar aqui e soltar um monte de coisa que não vai agregar nada da tua vida. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo sobre crochê, dicas, vlogs, se inscreve nesse canal, deixa seu like, comenta, compartilha, hypa o vídeo, porque o assunto que eu quero tratar é um assunto, gente, muito importante, tá? Mas que eu quero abordar de uma forma, como eu estou falando aqui, que possa agregar na vida de vocês, tá bom? Então, o tema que eu quero colocar: nunca diga nunca. Tudo tem um começo. Por que, Lindaura? Tudo tem um começo, porque nunca diga nunca. A gente sabe que tem esse ditado, né, popular aí das pessoas. Principalmente aqui no Nordeste, a gente ouve bastante o pessoal falando sobre isso. E o que tem a ver com o mundo do crochê, o que, tem a ver com as crocheteiras, o que tem a ver com a gente, vocês vão descobrir aqui nesse vídeo, tá bom? Eu espero que vocês gostem, que seja algo que venha trazer um aprendizado e uma lição para nossa vida, tá bom? Então se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Gente, eu tô gravando aqui para vocês. Tá voltando um solzinho agora, né? Dá umas chuvadinhas, aí volta o sol. Mas estamos aqui, eu tava nessa produção maravilhosa para fazer um jogo de banheiro. Já tô fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Que linda essas flores! Olha isso! E refletindo o sol. Que linda essas flores, gente. Olha isso. Lindaura, que flor é essa, menina? Essa flor aqui, gente, é a flor Leques, criação do meu canal, tá? Que eu já gravei o passo a passo pra vocês. E eu quero trazer muitas peças. Tem muitas flores que eu criei que eu quero trazer, né? Estou regravando aos poucos, tá? Então eu conto com o apoio de vocês. O que eu tô em dúvida é se eu trarei aulas aqui, continuarei trazendo aulas aqui, né? De onde foi que sai essa palavra? Trazendo aulas aqui nesse canal, né? Ou se eu vou trazer em outro, eu ainda tô em dúvida, tá, gente? Eu tô vendo essa questão aí, porque esse canal aqui, o nicho dele é de vlogs e é de dicas. E por isso que eu estou trazendo esse conteúdo. Lindaura, que questão é essa de nunca diga nunca? Estava assistindo alguns conteúdos aí, cheguei a ver alguns conteúdos. Dizer que assisti todo seria hipocrisia da minha parte, né? Mas vi alguns conteúdos negativos e mais conteúdos negativos, né, gente? Não posso nem falar positivos, mas assim, vi conteúdos de meninas crocheteiras, artesãs, né? Que umas estavam falando que estavam tendo problemas com seus cantinhos aqui, né? E outras estavam falando sobre terem recebido propostas e tudo mais. E Linda, por que você tá falando sobre isso? Então, muitas meninas, eu assisti aí vídeo de muitas meninas falando que tinham tido problemas, estavam tendo problemas com os seus cantinhos, né? E o que eu quero falar para vocês sobre isso, gente, é que devido a essas pessoas, a essas crocheteiras que estavam tendo problemas, né? E que tiveram ou têm problemas, gente, porque isso já aconteceu comigo, né? E é um medo constante de todas nós que precisamos tomar certas decisões difíceis na nossa vida. E o que eu quero falar com isso? Muitas pessoas, gente, também estão usando esse tipo de conteúdo para fazer outros conteúdos negativos em cima disso, que não agreguem nada muitas das vezes. Que é o quê? Julgamentos, críticas das pessoas que tiveram que tomar essa decisão e que hoje podem ou estão sendo prejudicadas. E o que eu quero falar com isso? Primeira coisa, gente, não julgueis para não ser julgados, tá? A palavra de Deus fala muito sobre isso. E eu tava assistindo esse vídeo e esses vídeos, né? E eu vendo assim a situação das meninas difícil que tá passando. Eu já passei por isso, gente. E é um medo constante, como eu tô falando, de todas as meninas que precisaram fazer tomar essa decisão, essa atitude, né? Tiveram algum problema na vida, alguma circunstância, alguma situação levou a pessoa até que se desfazer daquilo que ela tinha para poder conseguir resolver o problema. Às vezes não era nem um problema dela, era um problema de um familiar e a pessoa precisou se desfazer para poder conseguir ajudar essa pessoa.
E eu quero falar o seguinte, gente, nós não sabemos da realidade de ninguém por trás das câmeras aqui. Talvez algumas pessoas não chegaram a precisar fazer esse tipo tomar esse tipo de decisão, precisar fazer isso, se desfazer de algo que tem, e muitas meninas vão saber do que é que eu tô falando, né? Então, o seguinte, muitas pessoas não chegaram nesse ponto de precisar se desfazer de algo para resolver uma situação extremamente difícil. Talvez você já passou por uma situação difícil, mas você teve o apoio de alguém, teve alguém para resolver, ou você tinha uma reserva, ou você tinha uma outra fonte de renda. Talvez você não vive só do crochê. Gente, foi isso que eu já falei em outros vídeos. Tem pessoas que não vivem só do crochê. Tem outras fontes de renda, sabe? Tem outros meios de renda, tem outros apoios econômicos e que consegue numa situação, numa circunstância difícil, tirar ali um resolvimento de problema breve. Mas para certas pessoas, por exemplo, para quem vive 100% do crochê, quem trabalha com o crochê, com as redes sociais, aqui só com o YouTube, independente, quem trabalha, quem vive do crochê, gente, tem uma dependência daquele trabalho. Depende ali da renda daquele trabalho. E se acontecer alguma coisa com você ou com alguém da família, ou com alguma coisa que possa acontecer na nossa vida, que a vida, gente, é uma constante mudança. Muita gente não entende isso. Pensa que é aquele nunca diga nunca. Tá entendendo? Pensa que nunca pode acontecer com essa pessoa de precisar ter que se desfazer de um bem, de alguma coisa, que o bem que eu tô falando qual é, vocês já entenderam, né? Qual que é, que eu não vou dizer o nome, mas eu acredito que vocês já estão entendendo o que estou querendo dizer aqui. Então pode acontecer com qualquer pessoa, de passar por um momento difícil e precisar resolver aquela situação e só ter você para resolver. Isso aí é questão de realidade, gente. Não pense que porque umas pessoas têm apoio, todas vão ter. Porque uma pessoa tem 2, 3, 4, 5 fontes de renda, todas também vão ter várias. Às vezes a pessoa só tem aquela fonte de renda, só tem aquele meio de ganhar a vida. Não tem apoio. Então ela precisa tomar decisões difíceis que vão ser muito importantes para a vida dela. E que pode parecer aos olhos de outras pessoas, julgando ou achando, não sei, que aquilo ali foi uma atitude errada. Gente, a gente não pode julgar ou querer achar que isso nunca pode acontecer com a gente, porque isso pode acontecer com qualquer pessoa. Eu mesmo sou uma pessoa que estou aqui para falar para vocês que eu pensei que eu nunca ia tomar esse tipo de decisão, mas se fez necessário. Então a gente não pode ter aquela opinião estabelecida 100% sobre aquilo ali. Porque ao longo do percurso, ao longo da vida, tudo pode mudar. E se fosse para realizar um sonho na sua vida, será que você não ia tomar essa atitude? Se fosse para realizar um sonho de alguém da sua família, ou se fosse para resolver um problema muito sério, será que você não ia tomar essa atitude? Se você não tivesse de onde tirar? Então, assim, hoje nós vemos muitas situações que ocorrem, né? As meninas que estão enfrentando essas dificuldades, esses problemas com os cantinhos delas. E, gente, realmente isso pode acontecer. Tudo na vida, tudo na vida. Não é só crochê e não é só as redes sociais. Tem os prós e os contras, as partes boas e as partes ruins, gente. E a gente sabe disso. Mas é questão da gente entender que são escolhas, são decisões difíceis, muitas das vezes, que acabam se fazendo necessária para que a gente consiga resolver alguma outra situação mais complicada ainda. E eu queria trazer esse vídeo para vocês para falar sobre isso, porque eu acho importante a gente ver os dois lados da moeda, né? Entender as circunstâncias que levam a cada pessoa a tomar esse tipo de decisão. Então, se você tem um bem seu, não é de outra pessoa, é seu, e você puder ali tomar uma decisão para resolver uma situação ou um problema seu, às vezes se faz necessário sim a gente resolver aquela questão e ter que se desfazer, tá bom? Então vamos compreender melhor, né? Vamos ser mais unidas, vamos compreender os lados umas das outras, porque muitas das vezes a gente só vê aquilo que tá por fora, né? E não vê realmente o que a pessoa tá passando. Possa ser que a pessoa realmente precisou para algo muito sério e realmente se fez necessário ela tomar aquela atitude, né?
Eu desejo de coração que todas as meninas que estão aí com essas circunstâncias se resolva. Como eu falei, é um medo constante de todas nós. E recomeço, gente. Recomeço, todo mundo tem que recomeçar um dia. Às vezes é necessário recomeçar. Todo mundo teve que começar um dia. E quando a gente está começando, não é fácil. Por exemplo, como eu estou aqui recomeçando junto com vocês. Não estou aqui para falar que é a coisa mais fácil do mundo e que tomem essa decisão incentivando alguém a fazer alguma coisa. Não, gente. Simplesmente incentivando a entender e a compreender que são realidades diferentes, que cada pessoa tem realidades diferentes e que a gente jamais pode dizer nunca, porque o dia da manhã só pertence a Deus. A gente não sabe o que vai acontecer. A vida, ela é imprevisível. Imprevistos, gente, acontecem a todo momento. Às vezes você tá bem e de repente você adoece. Às vezes sua família tá bem e de repente acontece alguma coisa, sabe? Então, assim, é algo imprevisível. A gente, às vezes, no nosso mesmo crochê mesmo, dia a dia, planeja produzir, fazer um monte de peça, um monte de coisa. E muitas das vezes, quantas das vezes, você planejou uma coisa e saiu tudo ao contrário do que era para ser feito. Porque a nossa vida, as nossas coisas e os planos que a gente faz está nas mãos de Deus, né? Só Ele sabe o que vai acontecer. Então, assim, eu desejo de coração que tudo se resolva aí com as meninas, que elas consigam reestruturar, crescer, ter o seu dinheirinho, porque a gente vive disso, né? É o nosso trabalho, a gente leva a sério, não é para frescagem nem nada disso, não. É um negócio sério que a gente leva realmente ao pé da letra, como algo profissional, como o nosso meio de vida, nossa fonte de renda, tá? E a gente precisa, sim, entender que é de onde a gente pode tirar recursos para qualquer circunstância ou situação que ocorra com a gente, tá bom? Então, eu quero também agradecer, né, aqui a todas as meninas que estão acompanhando o meu canal, os outros canais também, os links de todos eles ficam na descrição do vídeo. A todas que estão acompanhando no Instagram, né, ou em outras redes sociais que me seguem, estão acompanhando as videoaulas, as membros do canal que se inscreveram de membros, muito obrigada pelo carinho de vocês, por compreenderem, por apoiarem, que Deus multiplique as bênçãos na vida de vocês. E, gente, as dicas que eu também quero trazer para vocês, para as meninas que estão nessa situação, que estão chegando até o fim desse vídeo, gente, porque eu vou esquecendo as coisas, né, e eu vou falando ao longo do vídeo. Gente, se vocês estiverem passando alguma circunstância também complicada, eu falo para vocês procurarem ajuda das pessoas que trabalham oficialmente aqui pelo YouTube. Eu indico muito para as meninas irem lá no canal do Marcos Lemos. Ele é uma pessoa muito entendida do assunto. Com certeza, ele ajuda vocês, tira dúvida através das lives, né? Então, vocês entram lá, espera, deixa o comentário. E qualquer dúvida que você tiver sobre o YouTube, procura os canais oficial do YouTube, né? Que entende daquilo ali, que sabe o que está falando, né? Porque também durante e no meio dessas coisas tem muitas informações falsas. Tem informações verdadeiras e tem informação falsa misturada. E às vezes a gente não sabe ou não entende e acaba se perdendo, né? Ou ficando assim sem noção de como que agir diante de alguma circunstância. Então eu passo essa dica para as meninas, para todas, né? Que tiveram, que tem ou que não está tendo problemas, independente. É muito importante a gente acompanhar as mudanças que acontecem. E com medo, gente, com medo a gente vai sempre, porque sempre que você vai iniciar um novo projeto, algo diferente, ou sempre que você precisa resolver uma situação, sempre que você precisa tomar uma decisão difícil, você vai ter medo. Vai ter medo porque é do ser humano, né? Mas a gente tem que ir com medo mesmo, né? E crer e confiar que Deus, ele vai dar vitória, né? Já passei por essas circunstâncias aí que eu tô falando pra vocês. Algumas meninas aí sabem, né? Acompanham de perto, eu converso no WhatsApp com muitas. E eu agradeço a todas vocês, tá bom, gente? Vamos seguir firme e, né, entender que cada pessoa tem uma realidade diferente, gente. É uma coisa tão simples, mas que às vezes parece tão difícil, né? Vamos entender, vamos respeitar as decisões das pessoas e torcer, não contra, torcer a favor para que essas pessoas consigam sim se reestruturar, se restabelecer com o trabalho e o dom que Deus colocou na mão delas, porque isso aqui é o nosso trabalho, é um dom que foi Deus que nos deu, então a gente precisa trabalhar com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Então, é muito melhor do que, né, às vezes as pessoas... Eu já passei por situação assim, né,
É muito melhor você correr atrás do seu trabalho do que você tá ali pedindo, caningando, como a gente fala no Nordeste, frechando o juiz de outra pessoa. Enfim, gente, é muito melhor a gente correr atrás do nosso, se esforçar, dar o nosso melhor e seguir a nossa vida em frente, né? Sempre tem dificuldades, mas a gente não pode desistir, a gente tem que perseverar e continuar confiando que Deus, ele vai dar vitória, tá bom? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero aí a todas, né, que dê tudo certo em nome de Jesus. E é isso, fiquem todas com Deus e aguardem aí as produções que eu vou vir trazendo aqui para vocês. Eu sei que eu dou umas enroladas, gente, porque eu não quero estar apontando o dedo, não quero estar citando o nome de ninguém. Simplesmente eu estou aqui para trazer para vocês as dicas, a minha opinião e, claro, né, torcer a favor de todas que dê tudo certo com o trabalho que a gente já faz há bastante tempo, né? Então é isso, beijão, fica com Deus. E tchau, tchau, até os próximos vídeos.